Shalom, shalom, queridos. Vamos começar mais um propósito, né? Nos preparar, nos santificar, nos encher, nos esvaziar para começar a celebrar, na verdade, né? Mais uma festa do Senhor, nos preparar para Yom Kippur. E a gente vai começar, queridos, falando sobre arrependimento. Eu pretendo fazer esses vídeos assim bem mais curtinhos, né? E daí a gente vai fazer a renúncia. Talvez você pergunte, como é que a gente vai fazer a renúncia? Queridos, cada um no seu tempo, no seu horário. A Kelly vai estar postando as renúncias, tanto escrita como quando ela conseguir em áudio. E você vai caminhar dentro do seu tempo. É para jejuar, não é para jejuar? Isso vai de você. Amém? Se você decidir jejuar, isso é com você. No dia do Yom Kippur, sim, nós estaremos jejuando. Mas agora é entre você e o Senhor, amém? E eu decidi esse ano dessa preparação começar falando sobre arrependimento, porque é muito comum, queridos, no nosso tempo, a gente até mesmo começar de uma forma legal. Algumas pessoas têm algumas dificuldades com renúncia, com pauta, tem alguns questionamentos e tudo bem ter. Outros não têm, e a gente até faz, né? Pega a pauta e ora e tal. Mas fazer tudo isso no automático, no mecânico, sem um arrependimento verdadeiro, não tem sentido. Porque tudo que sai da verdade plena do Senhor é religião. E a religião nunca vai conseguir nos conduzir ao Senhor. A religião nunca será um caminho. O caminho é Cristo. E Cristo deixou a forma de atuação, né? E dentro da forma de atuação que ele deixou um caminho de arrependimento. Olha, em Atos 3,19 diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, quer dizer, muda de direção. A gente já falou hoje, né, no vídeo acerca do mês, sobre que nós estamos no tempo de Techuvá. Isso é conversão, muda de direção, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando vierem os tempos de refrigério, na presença do Senhor. Olha só, queridos, se arrependa, o primeiro ponto. Segundo ponto, mude de direção, para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui não está falando de ser perdoado, né? Está falando do pecado ser apagado. O que eu tenho que fazer para o meu pecado ser apagado? Primeiro, eu tenho que me arrepender. Arrependimento não é remorso. Poxa, eu não deveria ter feito. Arrependimento, queridos, é saber que eu agi de uma forma que feriu a santidade do Senhor. Arrependimento é saber que eu professo Cristo, mas vivo outros padrões. Arrependimento é até declarar e falar, eu tenho a mente de Cristo, mas ter comportamentos malignos, mundanos e carnais. É quando eu entendo que eu estou andando fora de Cristo. E aquilo dói o meu coração e eu falo, opa, não quero mais andar assim. E daí eu me converto. Eu saio desse caminho errado e eu entro em Cristo. Eu entro no caminho. Isso é arrependimento, né? Arrependimento não é, ai Senhor, me perdoa. Não. Arrependimento é um sentimento interno, íntimo, de alguém que feriu o amado. Você já, colocando em termos naturais, né, humanos, já aconteceu de um dia você pisar na bola aí e ferir quem você ama? E daí você vê aquela pessoa sofrendo? E deixa eu falar, Deus não está sofrendo, amém? Por nossos erros, o Senhor não está sofrendo, Ele continua pleno. Ele vive nos altos céus, onde não tem esses sentimentos naturais. Eu escutei a pastora Rose falando sábado na Escola de Libertação, que nós precisamos parar de reduzir a Deus dentro de sentimentos humanos, e isso é verdade. Deus não está sofrendo, mas eu quero trazer uma comparação para o nosso entendimento. Quando a gente vê e fala, poxa, e aquilo dói dentro da gente, que você fala assim, por que eu fiz isso?
Por que que eu feri? Então, o pecado, as minhas atitudes, e agora falando do pecado, queridos, seja o meu pecado praticado agora, seja o pecado praticado dentro da carnalidade, seja o pecado do passado que ainda não passou por confissão, que não passou pelo processo da cruz, seja o pecado dos meus antepassados que estão aí reverberando no mundo espiritual, seja pecados íntimos, né, de pensamentos e sentimentos, eu preciso entender que esse pecado, ele fere a santidade de Deus. E eu afasto Deus de mim, por causa da minha imundícia. Então, eu preciso me arrepender por isso. O arrependimento é uma ferramenta que derruba essa separação, que põe por terra esse muro de separação. Então, a gente está entrando num processo aí de não sei quantas renúncias, porque a gente não vai fazer no sábado, né? Eu acho que são 32 renúncias nesses 40 dias. Eu preciso entrar num entendimento de que não adianta eu fazer essas renúncias se eu fizer no mecânico. Isso não vai trazer transformação de vida. Isso não vai me colocar num lugar de entendimento. E por isso eu resolvi começar por essa questão do arrependimento. E a gente vai orar, nos comprometendo, pedindo ao Senhor, né, que traga a luz, que traga as verdades, que gere em nós esse sentimento íntimo, né, de mudança. Porque vamos voltar aqui em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei. Eu me arrependo, esse sentimento de dor, e daí eu me converto, eu mudo a minha trajetória, eu entro na techuvá, e isso vai fazer com que os meus pecados sejam apagados. Isaías 44, 22 diz assim: apaguei como uma nuvem espessa as tuas transgressões, e como uma nuvem os teus pecados. Volta para mim. Esse volta, techuvá. Você está virado para o outro lado. Você está virado para o mundo, você está virado para as ideologias desse tempo, você está virado para princípios fora da minha palavra, você está virado para visões erradas, para religião, você está virado para feitiçaria, né, sentimentos de vingança, você está virado para outra direção. Volta para mim, porque eu te redimi. Então se arrependa, volta porque em mim há remissão dos seus pecados. E em 1 João 1,9, diz assim que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, nesse período de techuvá, nesse período de 40 dias de propósito, né, a gente vai estar no Senhor para que essas iniquidades sejam apagadas, para que os pecados sejam apagados, para que haja justiça, para que eu seja purificada, para que você seja purificado, purificada, para que a gente viva uma nova história no Senhor, queridos. O arrependimento verdadeiro é chave que abre as algemas. O arrependimento verdadeiro é marretas, picaretas, instrumentos, ferramentas que quebram muralhas de fortaleza, que quebram muralhas de divisão, de contenda. Eu preciso me arrepender. Como que eu vou saber se eu estou em pecado? O pecado da carne é fácil, né, queridos? Porque o pecado da carne está lá, fornicação, questões sexuais, glutonaria, mentira, feitiçaria, está lá, né? Mas nós precisamos, nesse tempo, analisar não somente esse tipo de pecado, mas analisar a profundidade do nosso coração e nos arrepender. Analisar, queridos, a cultura que eu estou vivendo. Eu até dou um conselho. Eu não sei se foi no Yom Kippur do ano passado ou no Yom Kippur do ano retrasado, que eu fiz sobre fortalezas da Grécia, de Roma, Babilônia. Assista, tira um tempinho para assistir. Eu acredito que não lembro, mas eu acredito que não são vídeos muito longos. Veja se você não está edificando ou tentando edificar a sua fé, tentando edificar o seu ministério, tentando edificar o reino de Deus em cima de fundamentos gregos, babilônicos, romanos. Sabe, nós precisamos nos arrepender por estar vivendo fora dos princípios da palavra.
A palavra é a nossa bússola, ela é o nosso guia, ela é a nossa direção, ela é o nosso manual, né? Ela é lâmpada para os meus pés. Por que ela é lâmpada? Porque os meus pés caminham em escuridão e ela traz clareza. Ela faz com que eu continue no caminho que é Cristo. E isso só vem através de um arrependimento verdadeiro. Então, nesse primeiro dia desse propósito, né, que você ore, chore diante do Senhor. Se você não consegue se arrepender, antes de cada pauta, vá para os pés do Senhor e fala assim: Senhor, eu preciso me arrepender. Eu não quero ser um religioso. Eu não quero fazer de qualquer jeito. Eu quero fazer debaixo de um arrependimento verdadeiro, para que os meus pecados sejam apagados. Eu quero terminar esse período um pouquinho mais parecido com Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E que o Senhor gere em mim e em você um nível profundo de arrependimento. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo ache lugar no nosso coração para nos convencer de toda a estrutura de engano e gerar em nós um arrependimento verdadeiro acerca de todos os níveis de pecado que nós temos praticado. Bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.